Próximo imposto aí é o ITBI. Imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos reais, exceto os direitos de garantia, como, por exemplo, hipoteca. Um exemplo de direito real, usufruto. Bom, essa transmissão aqui para fins de incidência do ITBI, pessoal, ela tem que ser uma transmissão onerosa, diferente do ITCD, uma transmissão decorrente de compra e venda, né? Todas as vezes que alguém vender um imóvel, um terreno, um apartamento, uma casa, para o comprador registrar no cartório de registro de imóveis em seu nome essa propriedade que ele comprou, antes ele vai ter que comprovar o pagamento do ITBI. Ele vai lá na prefeitura daquele município, né, declara que está comprando aquele imóvel, fornece os documentos que a prefeitura pedir lá, né, que o setor de tributação pedir, eles vão lançar o ITBI de acordo, e a base de cálculo vai ser o valor do imóvel, a alíquota para cálculo. Cada município, através de lei própria, vai prever a sua alíquota, calcula o ITBI, a pessoa vai no banco pago e só imposta a documentação necessária, inclusive do ITBI pago, é que ela vai procurar o cartório e vai conseguir fazer aí a transferência, ok? Vejam bem que, diferente do ITCD, no caso do ITBI, é só para bens imóveis. Professora, e na compra e venda de um bem imóvel, qual imposto incide? Nenhum. Por quê? O ITCD incide na doação e na herança de bens móveis e imóveis, mas gratuita. O ITBI incide na compra e venda, mas só de bens imóveis. Então, em cima dos bens móveis, não incide nenhum imposto. Ah, mas eu comprei um carro e tive que pagar uma taxa no Detran para transferir para o meu nome. Veja bem, você pagou uma taxa, que é uma outra espécie tributária pela prestação de serviço público do Detran, mas imposto não, porque não incide nenhum imposto nesse caso, ok, pessoal? Bom, o próximo aí seria o nosso ISS, ou também chamado de ISSQN, que é o Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza. Apesar de ter esse nome, Imposto sobre Prestação de Serviço de Qualquer Natureza, não é bem assim serviço de qualquer natureza. Primeiro, não pode se tributar ISS sobre aqueles serviços já tributados pelo ICMS. Quais são? Prestação de serviço onerosa de comunicação, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Isso aí é do ICMS, do Estado. Então, o município não pode cobrar. Segundo, para que o município cobre ISS sobre a prestação de serviço, além de não ser esses tributados pelo ICMS, esses serviços têm que estar previstos no anexo da Lei Complementar 116 de 2003. Apesar do anexo ser enorme, e quando você vê esse anexo, a lei é pequenininha, mas quando você vê esse anexo, você pensa assim, não falta nenhum serviço aqui. Pessoal, o pior que falta. E já tiveram municípios querendo cobrar ISS sobre serviços que não estavam nesse anexo, e aí foram julgados em processos judiciais, não foram procedentes, foram declarados aí, essa cobrança foi declarada ilegal e até inconstitucional por falta aí da lei complementar do artigo 146, não está previsto aí nessa lei complementar 116. Então, apenas para aqueles serviços previstos no anexo da lei complementar 116. Bom, e se eu sou uma empresa que eu tenho sede em Ubá e presto serviço lá em Juiz de Fora, para quem vai o ISS? Para o município de Ubá ou para o município de Juiz de Fora? Pessoal, como regra, o ISS é recolhido para o município onde está a sede da empresa, onde está a prestadora de serviço. Em algumas exceções, é recolhida para onde o serviço é prestado. E como que eu vou saber se está na regra ou se está na exceção? A própria lei vai te dizer. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá no texto da lei e a lei ela fala:
olha, no caso deste serviço é prestado no município onde está localizado o prestador. No caso deste serviço é prestado, cobrado, é recolhido para o município onde o serviço é prestado. Então a lei é muito clara, ela é taxativa e objetiva. Ela traz, olha, esse serviço você paga aqui, esse serviço você paga aqui. Então só dá uma olhadinha na lei, que aí não resta nenhuma dúvida. Bom, essa lei complementar 116, pessoal, ela traz uma previsão de alíquota mínima do ISS e de alíquota máxima, né? Alíquota mínima 2% e alíquota máxima 5%. Então, cada município, e assim como o Distrito Federal, em lei própria, vai fazer a previsão das alíquotas do ISS, sendo que não pode ser abaixo de 2% e não pode ser acima de 5%, ok? Pessoal, aqui nós terminamos, então, né, com os impostos aí municipais. E só a título de revisão, pessoal, para não gerar nenhuma dúvida, né? Nós vimos aí nas aulas passadas os impostos federais, estaduais e municipais e cobrado cumulativamente aí pelo Distrito Federal. Impostos federais. Nós temos aí imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, ITR, IPI, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGV, e o Imposto Extraordinário de Guerra. Então temos aí 8 impostos federais: Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Rendas e Proventos de qualquer natureza, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, Imposto sobre Produto Industrializado, Imposto sobre Operações Financeiras. Lembrando que aqui nós temos 4 operações de câmbio, seguro, crédito, transação com valores mobiliários, o imposto sobre grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra. Já os impostos estaduais e do Distrito Federal são 3: ICMS, ITCD e IPVA. Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e prestação de serviço de comunicação. Imposto sobre transmissão causa-mortes, aquele da herança no inventário e doação. Imposto sobre propriedade de veículos automotores. Temos ainda os impostos municipais cobrados cumulativamente pelo Distrito Federal. Temos o IPTU, temos o ITBI e temos o ISS. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e Direitos Reais, Imposto sobre Prestação de Serviço de qualquer natureza. Então, pessoal, olha só, nós temos 5 espécies tributárias. Uma das espécies tributárias são os impostos. E aí, pessoal, quantos impostos nós temos? 8 federal, 9, 10, 11 com dos estados, 12, 13, 14 com dos municípios. Então, temos 14 impostos previstos na Constituição. Lembrando que 2 deles, Imposto sobre Grandes Fortunas e Extraordinário de Guerra, não são cobrados hoje no Brasil, né, pessoal? Só para vocês virem ali, porque o quadro ficou um pouquinho baixo, né? Não são cobrados hoje no Brasil o Imposto Extraordinário de Guerra e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Imposto sobre Grandes Fortunas pela falta de lei complementar. Imposto Extraordinário de Guerra porque, graças a Deus, aí não estamos em guerra. Pessoal, só para a gente fazer, para finalizar nossas aulas, né, de espécies tributárias, né, onde vimos que temos 5 espécies de tributos, né? 5 espécies
de tributos. A primeira espécie que nós vimos foram as contribuições de melhoria. Competência tributária, todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e município. Fato gerador, desde que esse ente faça obra pública, da qual decorra valorização imobiliária. A segunda espécie de tributo aí foram as taxas. E aí nós temos dois tipos de taxas: a de polícia ou de fiscalização, é aquela que decorre do exercício regular do poder de polícia. Lembrando que exercício regular é aquele exercício previsto em lei, né? Basta que tenha aí o órgão fiscalizador e a previsão legal para que seja cobrado, né? E a taxa pela prestação de serviço público. Lembrando, pessoal, que essa taxa ela tem que ser específica, ou seja, para cada serviço prestado eu tenho que ter uma taxa prevista na lei. Taxa pela limpeza de túmulo no cemitério. O serviço é a limpeza de túmulo no cemitério. Taxa pela coleta de lixo residencial. O serviço é a coleta de lixo residencial. Taxa pela emissão de passaporte. O serviço é a emissão de passaporte. Taxa de licenciamento. O serviço é emitir aquele documento do carro, da moto, do veículo e enviar para sua casa. As famosas taxas de serviços gerais que eram cobradas, né, ou que são ainda cobradas por algum município de forma irregular, né? Por que elas são inconstitucionais? Porque elas não são específicas, porque elas abrangem aí não um serviço específico, mas determinados serviços. Bom, e aí esse serviço ele tem que ser divisível. O que é um serviço divisível? Eu tenho que conseguir prestar esse serviço de forma individualizada, né? Eu tenho que conseguir mensurar aquela prestação daquele serviço. Por exemplo, se eu tenho 2 veículos, eu vou pagar 2 taxas, e aí eu vou receber 2 documentos de um carro. Se eu peço a emissão de 3 passaportes, eu vou, para mim, para o meu marido, para o meu filho. Então são 3 taxas, 3 passaportes. O serviço é prestado de forma individualizada, né? Por isso que a TIP, taxa de iluminação pública, foi declarada inconstitucional, porque era o serviço de iluminação pública que era cobrado por taxa que não era divisível. Eu não conseguia visualizar essa prestação individual dessa taxa que foi depois substituído pela CIP. Bom, pessoal,